Já pensou esse índice, hein, galera? Foi lá em cima, lá embaixo e agora lá em cima. Tá vindo com força, hein? Tá. Bom, vamos lá, então. Não tem cara que vai segurar nessa região, hein? Bom, galera, vamos, vamos fazer uma revisãozinha sobre o nosso operacional, como nós podemos proceder com esse rapazinho, esse índice marvado. Ser menino. Moleque travesso. Quantas pessoas nós estamos? 10 pessoas. Galera, a maioria de vocês opera em M1 ou opera em M5? O pessoal que está aí, escreve no chat aí pra gente. Provavelmente ter uma noção. Bom, galera, então Eu vamos botou lá. ali 2 ou 5, mas é mentira dele. Eu opero semanal, que a gente tá sabendo aí. Não, o cara não faz 2.000 sai no dia. Quem? Quem? O Silver, Cabo Silver. Ah, sim. Ele opera semanal. Tá, vamos lá então, galera. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o que que a gente precisa fazer nesse gráfico e, e vamos fazer a revisão, vamos trazer desde segunda-feira a gente vem trazendo o gráfico, fazendo tipo um backtest para vocês entenderem mais ou menos o que que o gráfico faz, né? Para a gente não ter dúvida na hora de estar entrando na operação. O que está acontecendo que eu tô vendo, galera? Eu marco uma região para a galera entrar, aí a galera fica em dúvida ou manda mensagem perguntando se é válida a venda ou válida a compra, enfim. Acabam ficando em dúvida e perde a oportunidade e depois acaba entrando errado. A gente sempre marca as zonas de interesse, né? Principalmente no 15 minutos. Tá? Segunda-feira foi dia 4. Que dia foi segunda-feira? Eita, falando dia 4. Que data foi segunda? Deixa eu ver. Nem boga, que eu sou bem Segunda-feira foi dia perdido 10. aqui. Dia 10, né?
Eu sou bem perdido, eu fico mais focado no gráfico aqui e acabo me perdendo. Então, é o seguinte, todo mundo sabe que após identificar a quebra, a gente vai puxar uma prêmio de desconto em um time maior, tá? Seja para venda, como para compra, né? A gente vai fazer isso aqui, sempre a mesma coisa. Não vai mudar nunca, tá? E aí, a prêmio de desconto e tal, aquela coisa toda, a gente vai fazer isso no gráfico. Sempre desta forma. Num gráfico maior, 15 minutos, quem opera em 1 minuto, e quem opera em 5 minutos, num gráfico de 60 minutos é o ideal, né? Claro, pode refinar as zonas dos outros time frames? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente vindo lá de segunda-feira, dia 10, aqui. A gente vindo deste gráfico, lá do dia 10, a gente vai marcar o boss, né? Fazendo isso, a gente vai puxar para o desconto. Se eu identifiquei que o boss é aqui para baixo, eu vou puxar para o desconto e marcar as zonas de oferta. Galera, todo mundo já sabe o conceito de liquidez, né? A gente não precisa ficar falando. Liquidez, aonde identificar uma LTA, uma LTB, uma consolidação, vocês sabem já que isso é liquidez. A gente não precisa ficar falando mais disso. Então, isso aqui é uma liquidez. O que eu tenho abaixo da liquidez? Eu tenho um order block, pode trancar ele? Tem um aqui. Nessa região tem um order block. Aqui eu tenho um flip, né? Bem em 50%, tá? Tem esse flipzinho aqui. Pronto. Tá? Aí lá no extremo tem outra supply. Tá? Acima de 50% já está marcado as regiões. Beleza, eu só vou operar aqui? Não. Enquanto o gráfico está fazendo quebras para cima, se ele vem num movimento de baixa e ele está fazendo quebra para cima, o que eu posso fazer? Eu posso ir comprando nessas regiões. Até que o gráfico bata lá na minha região e faça uma reversão. Se ele não fizer a reversão, eu continuo comprando. Por quê? Se ele não está virando, possivelmente ele vai romper o topo. Ele está indo em direção ao topo. Quando que eu vou vender? Vou vender quando esse gráfico bater nessas regiões? Não, eu vou vender quando o gráfico virar. Quando ele chegar num ponto, que isso aqui é um ponto de interesse. Isso aqui é uma região que eu tenho interesse para venda. Mas eu só vou vender quando o gráfico bater lá no meu ponto de interesse e virar. Se ele não fizer isso, eu não vou vender. Então, o que acontece quando ele chega lá naquela região? Eu preciso que o M1 faça um choke para me poder virar. Porque se o M1 fizer um choke, ele está me dizendo que o pullback do 15 acabou. Bom, seguindo o nosso raciocínio, vamos lá. Eu identifiquei um boss. Lembra do que eu falei? Se ele está subindo, eu vou operando para cima, não vou vender. Eu identifiquei um boss. Toda vez que o gráfico voltar nessa região, eu vou tentar fazer uma compra, porque eu estou operando a favor do movimento.
O movimento está para cima. Quando que eu vou vender? Quando 15 minutos fizer um choke. Então, 15 minutos bateu os 50% e fez um choke. É certeza que ele vai... é certeza que o 15 minutos agora vai virar? Não, não é certeza porque o choke ele não reverte o movimento. O que reverte o movimento é a confirmação. Eu preciso de um choke e eu preciso de mais um boss. Opa. Eu preciso de mais um boss. Aí eu tenho uma confirmação que esse pullback acabou. Mas quando não acontece o boss, não adianta, porque ele não terminou. Aconteceu o choke, agora eu preciso do boss. E aí o gráfico não me dá o boss e acaba com o choke. O gráfico bate na região. O que que eu vou fazer? Vou vender aqui? Não. Vou vender aqui? Não. Eu preciso que o 15 minutos faça um choke. Eu tenho o topo e eu tenho o fundo. Pronto. O que que eu preciso? Que ele ganhe o topo e depois perca o fundo. Se o 15 minutos não fizer isso, continua comprando. Boss. Então, a gente segue o movimento. Ou seja, a zona onde eu tinha um interesse de vender, aconteceu o quê? Aconteceu que ela não virou movimento. O movimento não virou a partir dali. Então, ele agora subiu. Está subindo. Chegou no meu ponto de interesse, eu vou vender? Não. O 1 minuto bateu lá, mas não fez o quê? O choke e o boss. Ele não fez isso. Então, não tem venda. Mesmo que isso aqui seja uma região de oferta. Tem outras regiões de oferta lá para cima? Tem outros pontos de interesse. Ponto de interesse. O pavio é um ponto de interesse. Mas quando o gráfico chegar lá, o que que vai fazer? Essa semana o gráfico só subiu. Vamos olhar aqui para uma compra. A partir do momento que ele quebrou essa estrutura aqui, ó, eu vou puxar prêmio desconto. O gráfico não corrigiu 50%, tá? Ele não desceu aqui embaixo. Então, ele não veio na minha zona de desconto, o preço estava caro. Ah, mas eu posso comprar em M1? Pode. Nada vai te impedir de tu comprar. Mas ele não corrigiu 50%. Então, os pontos de interesse mais baratos que a gente gostaria de comprar aqui, né? Possivelmente neste ponto, o gráfico não vem. Ele continua subindo. O que que a gente faz? Em M1 aqui nessa região, olha, marca o fundo do 15. Se o gráfico ganhar o topo lá e perder o fundo, a gente tem um choke. Se ele não fizer isso, não. E o 1 minuto, como que a gente controla? Da mesma forma, o fundo e o topo. Enquanto não perder o fundo, o gráfico não faz um choke. Enquanto não ganhar o topo, ele não dá seguimento ao movimento. E como eu vou operar em M1? Da mesma forma. Sempre marcando fundo e topo. Topo. Fundo, fez um novo topo, perdeu o fundo. Tá. Mas e esse movimento aqui? É único ou eu vou marcar daqui para cá? Esse movimento aqui é único. Ó. Tem que tomar cuidado com o fractal. Por quê? Porque existia uma máxima aqui, onde o gráfico não rompeu, ele fez um flip e subiu. Se tu subir um time frame maior, tu vai ver que isso aqui é um flip, tá?
Então, a minha prêmio de desconto é aonde? A minha prêmio de desconto é deste fundo até o topo. Por quê? O rompimento de corpo é o que me interessa. Ó, o rompimento de corpo não tem. Rompimento de corpo não tem. Aqui rompeu. Mas este movimento que está aqui é um só. Tá? Então, só valido a máxima lá quando rompeu o corpo, mas meu fundo é esse aqui. Tá? E aí a gente puxa o quê? Puxa a prêmio desconto daqui deste fundo até o topo. E aí, nessas regiões abaixo de 50%, eu vou marcar as minhas zonas. E isso aqui é liquidez, sempre liquidez. Por quê? Este fundinho aqui, ó, não suipou nada. Ah, como assim não suipou? Assim, ó, tá vendo? É um fundo. Este fundo suipou e subiu. Então, esta região para mim aqui é a minha região mais forte. Marca-se a prêmio desconto e a compra é o que vale para mim. O que eu sei sobre o gráfico de 15? Que ele está subindo. Então, tudo que eu fizer para cima é mais favorável do que eu fazer para baixo. Por quê? Para baixo eu preciso de uma confirmação. Se eu não tiver confirmação, não adianta, eu tenho que perder esse fundo, ele tem que descer e dar seguimento. Se ele não fizer isso, não vale a pena vender. Tá? Ah, mas a gente faz venda? A gente faz venda. 350 pontos, alvo curto, aquela coisa toda, tá? Quebrou a estrutura lá. Quebrou a estrutura, segue o gráfico. Bateu na zona de oferta, eu vou vender? Não. Por quê? Porque o 15 não virou. Ah, mas eu preciso acompanhar o 15 para saber disso? Não. Como que confirma quando o 15 vai virar? Vou mostrar para vocês, tá? Vou apagar aqui. E Tá vendo? Ele violou o topo, não perdeu o fundo. Ele segue o movimento. Violou o topo, não perdeu o fundo. Ele segue o movimento. Violou o topo. E agora perdeu o fundo. Perceba uma coisa. Um detalhe. Estão vendo que só tem pavio aqui? Esse choke teria que ser um rompimento. Só tem pavio. Por quê? A gente tem uma demanda, tá? Então, se não houver um rompimento aqui, o gráfico vai testar o topo. Ó. Aí a gente precisa do quê? Lá em M1, a gente precisa simplesmente que esse gráfico me faça um choke. Um fundo, o topo, voltou na demanda e eu tenho a minha operação. O meu alvo é lá na demanda. E o gráfico segue o baile, tem liquidez aqui. Não sei se ele vai lá. Não me lembro desse movimento direito, mas o alvo aqui tem um embalo, tá? Então aqui é um ponto de parada. Ó. Tá? Se tivesse acontecido um rompimento aqui, nessa região,
aí as coisas seriam diferentes, tá? Então, eu tenho mesmo assim o choke, tá? Mesmo nessa condição eu tenho o choke, e eu preciso agora simplesmente que esse gráfico bata na zona de oferta do 15 minutos. Vou marcar aqui. Ele vai bater lá na zona. Pronto, bateu na zona. Vou vender porque ele bateu nessa zona? Não. Por quê? 1 minuto não fez nada. Ele tem que fazer um choke e um boss. Se ele não fizer, o gráfico segue. Tá? E o choke reverte movimento? Não reverte movimento. Ele precisa de um choke e mais um boss. Tá? Vamos seguir. Quebrou a estrutura para cima. O que a gente precisa? A gente precisa que o gráfico corrija até 50%. Abaixo de 50%. Abaixo de 50% eu tenho isso aqui e tenho isso aqui. Chegou na minha zona de demanda. Chegou na minha zona de demanda. O que eu preciso? Eu vou comprar aqui simplesmente? Não. Eu preciso que 1 minuto faça um choke. Mínima e máxima. Tá? Eu preciso de um choke. Aqui ele já me deu. Ó. Fez o choke, voltou para sweepar o fundo. Tá? Voltou para sweepar o fundo. Quem pegou essa entrada aqui, o stop abaixo, nós tínhamos 350 pontos ali. E aqui deu stop, tá? Neste caso, o gráfico está a favor da tendência? Não. Neste caso, a gente ainda está subindo porque a gente está quebrando para cima. Então, o operacional diz para a gente que a gente tem que fazer essa compra desse jeito, tá? Vai dar stop, às vezes vai dar errado, e assim funciona. Bateu na minha região de 15 minutos. O que eu vou fazer? Vou por 1 minuto de novo. Meu fundo. Fundo mais baixo, e agora eu preciso de um choke. O gráfico lá no topo faz o choke. Pronto. O que eu tenho aqui para marcar? Tenho liquidez aqui de fundo duplo e este pavio, que é a minha demanda. A minha ordem, se eu vou entrar na operação, tem que estar aqui. E o meu stop tem que estar aqui. Posso ser estopado? De novo? Claro que posso. E nesse caso, ele dá o alvo dos 350 pontos. Essa operação é um adiantamento de uma possível troca de tendência. Por quê? Lembra que eu falo que o choke ele precisa de um boss. Aqui nós só temos um choke, tá? Criando uma expectativa de que ele vai fazer uma correção, de que ele vai bater numa demanda e depois ele vai subir. Agora eu tenho um boss. Um boss não, uma quebra de fluxo, tá? Eu vou falar sobre o boss para vocês entenderem. Quebrou a estrutura para cima.
agora, nesse momento, o que um minuto me diz? Possivelmente, essa correção aqui se acabou. Possivelmente ela se acabou. É certo? Não, não é certo. Mas possivelmente ela se acabou. Isso é o que o 1 minuto está me dizendo. Como que vai se confirmar? Após a quebra do boss desse movimento aqui, tá? Após esse movimento aqui. Fazer isso, isso e isso. Aí me confirma que houve uma troca de direção no mercado. Então, vou marcar aqui. Vou marcar um imbalance. Eu posso entrar nessa operação? É a critério de cada um, né? Tá? Mercado cutuca o imbalance. E lembrando que o meu novo boss é aqui. Minha nova quebra. Ele precisa quebrar lá em cima. Se o mercado não quebra a máxima, ó, quebrou. Pronto. Bom, quebrou aqui. Tenho liquidez aqui. Tenho tudo que diz o meu checklist para entrar na operação. Pode dar stop? Claro que pode. Pode vir aqui mitigar o restante dessa região ainda. Tá? Pode descer? Pode. Tudo pode. Tudo começa com pode, pode. Né? Eu tenho um choke que foi invalidado. Ele foi lá em cima. Ele pode fazer um novo choke? Pode. É só ele perder a mínima. Tá? Então, agora, a minha operação está aqui. Meu checklist de entrada. E aí, a gente é estopado. Lembrando que a gente tem um fundo, que é o choke do 15 minutos, tá? É um novo choke. O mercado quebrou para baixo. E fez o choke do 15 minutos, tá? Agora, se ele fez o choke do 15 minutos, o que eu vou fazer? Bom, agora a gente precisa ver. Liquidez aqui. Se ele fez um choke, a minha expectativa é que ele venha testar as regiões de oferta que a gente tem interesse, tá? Isso aqui está abaixo de 50%. Houve uma quebra aqui, tá? Interna. Eu posso operar este range aqui? Posso. Não tem problema nenhum a gente operar esse range. Então, a gente tem um imbalance. É um institucional que empurrou o preço para baixo, quebrou para fazer o choke. Agora eu preciso simplesmente que o preço chegue ali. O preço bate nessa zona. Vou vender? Não. Preciso que o 15 minutos faça um movimento, aquele que a gente falou. Eu preciso de um choke e um boss. Então, eu tenho uma máxima, tenho uma mínima, o gráfico faz nova máxima, eu continuo atrás do meu choke, sem o choke não adianta vender, tá? O gráfico faz o choke rompendo, tá? Se rompeu é mais interessante para nós do que uma falha, tá? Perdeu o fundo que gerou este movimento. Então, a gente tinha isso, isso
Isso, um pullback antes do rompimento. Aqui é o mínimo, tá? Gerou para mim um flip choke. Então, oferta e a nossa venda. O meu alvo é o fundo, tá? É o fundo. Se ele pegar minha ordem ali de venda, o meu alvo é o fundo. O gráfico vai lá, pega a ordem, o stop tá ali, tá? Meu alvo é o fundinho. Por que é o fundo? Porque eu não sei se o fundo ele vai romper. Então precisa ser o fundo. Então, o gráfico vai lá e lambe o stop e vem e dá o alvo. A partir de agora, toda vez que houver uma quebra de estrutura, a gente vai puxar. Tá vendo que aqui a gente tem a máxima e a mínima agora. Se o gráfico não descer para nenhum lado, ele segue aqui nesse movimento. E o gráfico fica aí dentro, tá? Então, galera, deixa eu só ver aqui que vou finalizar a minha operação do índice aqui, que eu tô nela, vendido aí, nesse filho da mãe. Tá. A entrada, galera, é sempre a mesma coisa, não vai mudar. Existe o flip, que é assim, que ele rompe direto, tá? E aí ele volta para testar, certo? Então, aqui tu tem o choke. Eita. Aqui tu tem o choke, tá? E aí ele vem direto. E tem o choke que ele não vai romper direto, ele vai fazer isso, tá? Os caras de SMC chamam isso de flip choke. Bom, aí vai te dar o flip. Aí o gráfico vai fazer o mesmo movimento que ele está acostumado a fazer. Ele vai montar um boss, vai fazer isso, vai montar liquidez para voltar na região, tá? Sempre isso que o gráfico faz, ele não muda, certo? Então, é sempre a mesma coisa. Por exemplo, o dia de hoje, tá? Ó, o gráfico sempre faz a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Quebrou a estrutura, hoje no 15 minutos, tá? Ó, quebrou a estrutura. Tá vendo aqui, ó, um order block gigante? Não precisa marcar todo. Marca só esse cara aqui, ó. Tá marcado, tava marcado desde manhã. Agora, o gráfico vai chegar lá. O que que a gente vai fazer? Vai vender? Não. Não vai vender. Tem que esperar o choke. Tem que esperar o boss. Mesmo que se confirme. Olha o que eu estava explicando para vocês antes. Boss. E isso, galera, tem que ser regra na cabeça de vocês. Tem que ser regra. Sabe o que é uma regra? É uma regra. Se não aconteceu o padrão, não entra na operação. Simples assim. E se não aconteceu o dia inteiro o padrão, não opera o dia inteiro. Tá? Choke. Boss. O que eu falei antes? Estava explicando para vocês. Ele faz o choke. Confirmou que vai reverter? Não, não confirmou. Aqui ele confirma que ele vai mudar a tendência, tá?
Então, ele fez um boss, ele tem um choke ali, o 15 minutos, que é o nosso gráfico âncora, ele mudou a direção. O gráfico quebrou a estrutura, movimento institucional. Por que é um movimento institucional? É um imbalance. Nós, meros mortais, não temos força para fazer isso aqui. Tá? O gráfico vai lá, o institucional empurra o gráfico para baixo, o institucional empurra o gráfico para cima, mata a sardinhada toda, os adoradores de Lula e Bolsonaro, tá? E aí vai lá na região. Chegou na região, vai vender, nós meros mortais? Não, o que nós vamos esperar? Um minuto, fazer o quê? Um choke. E ele fazer a correção. Aqui tem o choke. Certo? Ah, Márcio, mas tu acabou de encerrar uma operação que tu estava vendendo. Tá. Mas eu já sei, eu já sei mais ou menos identificar. Antes do gráfico virar, eu consigo fazer uma identificação. Mas para quem não consegue, aqui, fez o choke agora, tá? O que ele precisa fazer agora? Ele tem que montar liquidez. A gente vai marcar isso aqui, ó, tá? E aí, lá em cima, lá na região, acima de 50%, nós vamos olhar o que a gente tem. O que a gente tem? Possíveis regiões. A gente tem esse pavio, que é interessante. Certo? Esse pavio me interessa. E, possivelmente, esse cara aqui me interessa também, tá? Por quê? Porque ele subiu essa máxima aqui. Só por isso que ele me interessa. Eu tenho uma liquidez bem abaixo dele. Tá? Ah, mas e agora? O gráfico está falando o quê? Está mostrando o quê? O gráfico está me mostrando que possivelmente, não é certo, possivelmente vai começar uma correção, um movimento para baixo, ou está terminando uma correção, ou ele está fazendo alguma coisa. Lá no 15 minutos, o que a gente tem? A gente tem uma pernada de impulsão, tá? Que fez um topo aqui e fez um fundo aqui. Possivelmente esse movimento agora de impulsão e correção está se acabando. Possivelmente. É certo? Não sabemos. Mas possivelmente a gente vai criar expectativas e vai especular o movimento. O que precisa fazer? 1 minuto precisa fazer o choke e depois ele precisa fazer o boss. E o 15? Ó, o 15, ele te deu aqui um movimento de alta e um movimento de baixa. É o mesmo choke lá no 1 minuto. Isso aqui é um inside bar, para quem não sabe. Ó, ele pinta de branco, tá? É um inside bar. Então, isso aqui é um choke lá no 1 minuto. 1 minuto. Ó, onde eu marquei no 15 e eu marquei no 1 minuto. Tá vendo que é o mesmo? Tá? Agora nós precisamos que o 1 minuto volte nessa testar aqui, ou que ele faça um movimento assim, que ele não volte lá na região de 50%, que ele quebre para baixo e que depois ele volte. E aí nós vamos utilizar esse topo como liquidez e a nossa possível entrada lá nas regiões não mitigadas. Pode bater aqui e subir? Pode. Pode bater nessa região e subir? Pode. Tudo pode. Mas é uma expectativa.
Então, galera, é sempre o mesmo jeito de operar. O que tem que cuidar, que a galera está tomando muito stop, tá? Ele não cuida se os fundos quebrou a estrutura, principalmente quem opera M1, que gosta de operar M1. Eu também gosto, tá? Mas quem opera M1, ó, o fundo está aqui. Então, quer dizer para mim que meu topo está aqui. Meu fundo está aqui. Aí o gráfico vai lá em cima, tá? Se eu puxar uma prêmio de desconto daqui, ó, vamos imaginar operações aqui. Ó, eu tenho isso aqui como liquidez. Foi a operação que eu marquei mais cedo lá, que deu os 350 pontos. E tem isso aqui. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar aqui? Não, eu vou vender. Por quê? Porque quebrou aqui, ó. Qual é o meu alvo? Só para mostrar para vocês, tá? Não deem bola por tanto da pontuação. Ó, o fundo. Esse é meu alvo. Quebrou aqui, o meu topo está onde? Agora, meu topo está aqui porque quebrou aqui. Então, meu topo é aqui, meu fundo é aqui. Vamos olhar aqui para liquidez. Liquidez. Zona de oferta. Minha venda no order block. O alvo foi, bem dizer, atingido com sucesso. Agora, o meu fundo, aqui, o meu topo, aqui. Se o mercado não ganhou, eu vou vender nessa região aqui, galera. Não, mesmo que tenha liquidez aqui, não, não vou vender. Por que que eu não vou vender? Porque se ele não ganhou o fundo, ele vai testar o topo. E se ele tem liquidez aqui, vai empurrar o mercado para cima. Agora eu preciso ficar atento no meu topo. Ele não ganhou o fundo. Preciso ficar atento no meu topo. E se eu estou numa operação aqui, e chego aqui e o mercado para, não rompe o fundo, sai da operação. Ele vai voltar para te testar. Tá, mas como é que a gente sabe que ele não vai chegar lá e vai cair de novo? Não sabe. Não tem como saber. Eu preciso agora ficar atento ao meu topo. Aonde que o mercado ganha o meu topo? Aqui, nesta região. Bom, se ele ganhou aqui, agora eu vou ficar atento para cima. Tá? Quebrou lá. Meu fundo tá aqui agora. Por quê? Porque este fundo originou o movimento de quebra. Então, agora meu fundo é esse. Quebrou o topo. Vou puxar prêmio de desconto. Vai corrigir 50%? Não. Vamos para o próximo. Lá para cima. Então, agora eu sei que eu tenho um range daqui a aqui. Mesmo que tenha quebras aqui, eu tenho um range daqui a aqui. Esse movimento pode corrigir tudo isso aqui. Aí ele vai lá, faz um choke para mim, tá? Ele pode vir nessas regiões agora e começar a subir? Pode. Abaixo de 50%, o que que eu tenho? Ó, a gente tem liquidez aqui, que é fundo. Então, fundo é liquidez. Eu tenho isso aqui como uma zona. De ponto de parada. Ah, essa zona é interessante
Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, tá? Pode o mercado chegar aqui e a gente vai ficar vendo como ele vai reagir. Se ele vem com força, o que ele vai fazer? Ele pode vir na região de baixo. Ah, Márcio, eu vou comprar aqui, então eu vou esperar o mercado bater na região e ver como ele vai se comportar. Ah, mas a gente não compra direto, é mim, compra, só que eu tenho liquidez demais aqui. Então, eu preciso ver como o mercado vai reagir. Tem que ter análise de contexto também. Bateu aqui. Aqui é uma região boa? Não, não é uma região boa. Por que que não é uma região boa? Porque este cara mitigou um cara da mesma cor. Então, para mim, não é interessante. E isso aqui é interessante para marcar? Não. Vou marcar o quê? Eu vou marcar todo esse cara aqui. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma liquidez. O mercado pode chegar simplesmente aqui e vir só dar uma bitoca nessa liquidez aqui e voltar a subir. Tá? Então, basicamente, é assim que a gente opera em M1, galera. Tá? Sempre buscando zonas, cuidando de topos e fundos, topo, fundo, marcando a direção do mercado, tá? Seguindo o flow. Como que segue o flow? Se o mercado está subindo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Se ele perdeu o fundo, eu preciso só de uma confirmação para mudar minha direção de mercado. Tá? É isso que a gente precisa fazer, certo? Vou subir o time para os 5 minutos aqui. Quem opera em gráfico de 5 minutos é a mesma coisa. Enquanto o mercado estiver quebrando para cima e não perder o fundo, ele não muda a direção. Faz flip, faz choke, faz tudo a mesma coisa em qualquer time frame, tá? A partir lá do dia 10, eu tô falando e ninguém me pergunta nada, tô até preocupado. Para a estrutura, Galera, pode perguntar aí. Não precisa puta ficar com merda, medo aí. ninguém pergunta nada. Pode interromper o Márcio. O pessoal fica com medo, tá explicando, e o pessoal pensa, não vou falar nada aí. O Márcio explicando. Quebra a estrutura, ó. Quebrou a estrutura. Não corrigir 50%, segue o fluxo. Bateu lá, fez um fundinho, aí tu vai marcar o fundinho. Se ele não perder aqui, ele vai continuar subindo. Continua subindo, subindo, subindo. Uma coisa bem interessante sobre o risk entry, tá? Hoje até acho que foi a Geise que me perguntou sobre o risk entry. Aqui, nessa compra aqui. Esse risk entry, galera, ele é assertivo. Ele é assertivo. Só que tem que ficar atento aos consumos de liquidez. Isso aqui, aonde o gráfico parou hoje, que eu marquei aqui. Por que que ele parou aqui? Por causa disso. Tá? Ele consumiu essa liquidez. Isso aqui era um flip. Isso aqui é uma zona que quem conhece SMC e quem opera SMC, eles estão chamando isso aqui de zona catalisadora de pullback. Por quê? É uma zona que não foi mitigada por ninguém. E ela não perde a validade. Ela não deixa de ser válida nunca até ser mitigada. Então, o que a gente quer? Pensem assim, o que a gente quer para entrar numa operação? A gente quer que o mercado faça uma quebra, que ele monte
uma liquidez e que ele venha na zona para seguir o movimento. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente busca sempre no gráfico? Então, eu tenho liquidez e eu tenho abaixo uma zona importante. Por que essa zona é importante? Porque, primeiro, é um flip. Ele é responsável por esse rompimento aqui. Tá? Por que ele é um flip? Porque ele fez uma interação de preço. Tá? Então, eu tenho uma interação de preço e eu tenho um rompimento. Então, eu tenho um flip. Logo acima desse flip, eu tenho uma zona de liquidez. Pô, mas como é que a galera ia ver isso? Tem que ver, tem que abrir o gráfico e tem que procurar. Motivo para onde ele parar. Quem estava hoje na aula viu que quando ele estava descendo, 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 eu simplesmente comecei a mudar os time frames e procurar aonde que esse gráfico ia parar. E eu até demorei um pouco para achar esse cara aqui, né? Porque eu estava no 15, eu estava no 1, aí quando eu fui para o 5 que eu vi. E olha onde o gráfico trava. Exatamente ali. Quem operou pelos 5 minutos hoje, né? Nessas entradas, ó, o gráfico fez o quê? Abriu com uma pancada para cima, tá? Se ele tem uma pancada para cima, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho uma quebra de estrutura aqui, originada por esse movimento, quebrou a estrutura, subiu, fez o flip. Fez o flip, não, fez um choke aqui, tá? O que eu posso imaginar na minha cabeça? Que ele vai voltar para testar uma zona de demanda. Foi hoje o que eu expliquei para o Gabriel isso, tá? Vou imaginar que ele vai testar a minha zona de demanda. Aí lá no minuto nós tínhamos um paviozinho bem aqui embaixo, onde eu até demorei para marcar, o mercado saiu em cima do pavio e subiu. Tá? Subiu e explodiu. Bom, olhando para esse movimento, a gente tem aqui o quê? A gente tem uma zona de oferta lá em cima, tá? Por que a gente tem uma zona de oferta lá em cima? Ó, vamos imaginar um choke. Se eu tenho um choke, a mesma coisa que fez para baixo, ele faz para cima. Se ele me deu um choke aqui, ele me originou uma zona de oferta lá em cima. Essa zona de oferta, ela é importante? É muito importante. Por quê? Ela subiu lá. Ó. Então, para mim, ela é válida. Marco 5 minutos. A entrada se dá onde? Preciso de liquidez. Eu tenho um ponto de liquidez aqui, onde eu posso marcar. E eu tenho o meu ponto de entrada. É o que eu preciso para simplesmente entrar na operação. Posso entrar em 50% do movimento, acreditando que vai dar certo. E quem pegou esse movimento pelos 5 minutos, arriscou um stop de 100 pontos, com uma operação aí de 2.000 pontos. Ah, mas como é que sabia que ia descer 2.000 pontos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Que a gente pode criar expectativa. Rompeu o fundo, projeta para baixo. Desceu o gráfico. Mas o Silver sabia. O Silver sabia. Alguém Entrou. sabia. O Silver entrou. Bom, galera, vamos lá. Uns 5 minutos. Ó, o Silver pegou isso aí. Ó. E outra, era uma questão, no caso aí, ele poderia ter sido um alvo por causa da questão da mudança de polaridade, né? Porque estava pegando lá do outro lado, né? Então, se a pessoa quisesse arriscar, vou deixar até levar lá a mudança de polaridade, né? E foi o que aconteceu, né? Deu certinho na zona.
E aqui, galera, pelos 5 minutos, o que que é isso aqui? É um padrão que eu já ensinei a galera, é um choke, lá no minuto. Tá? Isso aqui, ó, é um choke. Tu pode tanto entrar na mínima, como tu pode entrar em 50% desse movimento, o stop acima do topo. Ou vai para 1 minuto lá, tá? E faz exatamente isso aqui. Ah, mas tu não marcou de manhã essa entrada? Marquei sim. Marquei uma linha. Aqui. Eu ainda falei, olha a linha. Olha a linha. Quem estava acompanhando, pegou. E aí, o stop ficaria um pouquinho mais alto, tá? E aí, ele deu a entrada, tá? Pelo 1 minuto, que é fractal. Pelos 5 minutos, tem várias formas de entrar, né? Marca a mínima, marca 50% desse movimento, tá? Do engolfo, certo? Ou marca esse cara aqui, certo? Tem várias formas de se entrar pelos 5 minutos, que eu já expliquei nas aulas também. Tá tudo lá nos vídeos, certo? Eu, como opero mais M1, eu não fico muito atento a essas entradas pelos 5, tá? E aí pegaram o movimento. Bom, continuando aqui. Bateu no fundo. Isso aqui é uma interação de preço, tá? É uma interação de preço. Reagiu e rompeu. O que é isso aqui, galera? É um flip. Tá? O gráfico desceu. Quem quis pegar do mesmo jeito que foi aqui em cima, foi aqui embaixo. Tá? Padrão, lembrem-se, 50%, ou na mínima, ou marca 50% desse aqui. Ah, ele vai ir sempre em todos? Claro que não, né? Claro que não. Nem sempre ele vai, mas às vezes ele vai. Então, esse aqui deu a entrada em 50% do engolfo e desceu o mercado com tudo, tá? Depois ele foi lá, deu a compra no risk entry, na região, voltou aonde que ele foi? Lá no 50% do flip, tá? Bateu no 50% do flip e deu mais uma entradinha aqui, certo? Pouca coisa de pontuação. Uns 500 pontos. E aí, foi bom. Ah, por que que só deu 500 pontos? A gente sempre tem que ficar atento, galera, aos pontos de parada. Pode parar aqui, pode parar aqui, pode parar no imbalance. Ele para onde ele quiser. Agora, quebrando a estrutura para cima, tá? Quebrou a estrutura para cima, o que que a gente faz? Lá do fundo ao topo. Lá do fundo ao topo. E aí, aqui abaixo, a gente vai procurar regiões de possíveis entradas, tá? E a princípio é isso aí, galera. Dessa forma que a gente opera. Ele acabou respeitando esse pavio, né, Márcio? Tu entrou, né? Nessa venda, né, no pavio. Eu entrei aqui em 50% aqui. E foi mesmo, né? Olha a indução dele, né? Como se ele fez um rompimento ali do fundo do topo anterior e fez uma indução. Ah, o pessoal saiu comprando, vendendo a 1.000, comprando a 1.000 por hora ali, o pessoal do rompimento. E ele foi só até ali. Eu esperei ele bater nos 50% aqui e fiquei olhando para ele, né? Aí eu baixei para o M1, tá? Baixei para o M1 e fiquei esperando. Aí ele segurou em 50%, desceu um pouquinho, tentou colocar força, não foi. Quando ele não foi aqui, eu vendi. Tá? Aí eu deixei meu stop aqui, assim. Ô, Márcio, Eu, coloca nos 5 minutos, por gentileza. Tem o candle
9h10 da manhã. 9h10. É a máxima aí. Esse daí. Então, eu entrei nessa venda agora há pouco aí, mas eu entrei no simulador, né? Que já deu minhas operações de hoje. Eu marquei esse candle inteiro e o preço agora há pouco ele foi exatamente nos 50%. É, seria correto marcar esse candle? Para frente, não. Para frente é o pavio. Porque esse pavio já fechou esses contratos aqui. Ó. Tá, entendi. Eu Então, marquei esse candle aí, os 50% dele deu exatamente aí nessa bitoca que deu agora há pouco aí. essa zona aqui, na verdade, ela foi mitigada já. Ah, então o correto seria marcar o pavio. O pavio. Tá. Até porque o pavio aqui, ele é uma zona de indução, né? Nessa área aqui, ele é uma zona de indução. Então, deixa eu só dar uma coisa aqui. Ó, Esse pavio aí é a indução da galera que comprou nos 50%, achando que daí ia fazer o pullback e ia embora para cima de novo. Só que não foi. Foi e voltou. o pavio aqui seria a indução para tocar o mercado um pouco mais para cima, para buscar uma região talvez não mitigada, que eu acredito que ele vai ser ainda a indução, né? Para empurrar, porque ele não swipou esse topo. Se ele swipasse o topo aqui, eu acreditaria que o preço ia travar aqui e não ia passar, né? Então, como ele é uma indução, o que acontece agora? Aí a gente faz isso aqui. Então, nós praticamente temos um topo duplo no mercado swipar. É que eu marco reto, tá? Mas a galera faria isso aqui. O mercado, ele trabalha sempre em cima de liquidez, tá? Se tu parar para analisar, ó, tá vendo esses pavis aqui, ó? Ó, tá vendo que eles não... Esse aqui ainda swipa isso aqui, tá? Então, isso aqui é um POI para mim, um ponto de interesse. Agora, isso aqui, olha o que o mercado faz. Vai lá swipar ele, ó. Aí agora nós temos isso aqui como um ponto de indução, tá? O que o mercado vai fazer? Daqui a pouco vai lá swipar ele. E aí aqui, como é um sweep, para mim é um possível ponto de parada, tá? E tem que ser um sweep de cor contrária, não pode ser sweep da mesma cor, tá? Então, esse ponto aqui para mim é uma indução. Esse ponto aqui não era uma indução. Por quê? Porque ele foi lá e fechou os contratos deste cara aqui. Aí, fechando esses contratos, virou uma zona forte para uma venda. Aí nós temos o pavio aqui de liquidez que empurra o mercado para lá e depois empurra para baixo. Então, o mercado se movimenta sempre em função disso. Se tu não tem um sweep de nada, vai virar uma liquidez. Sempre faz isso. Não swipou nada, vai virar liquidez. Não swipou nada, possivelmente em algum momento vai virar liquidez. Swipou alguma coisa, ele segura o preço. Pode ser rompido, mas que ele trava o preço, ele trava. Ó,
Foi lá, fecharam os contratos dele e empurraram para cima. Mais exemplo aqui, ó, não suipou nada, tá vendo? Ó, quando não suipa nada, é ponto de indução, que se chama de indução. Vai fazer o quê? A galera vai vender o rompimento, o varejo vai vender esse rompimento, acreditando que é um rompimento, né? E aí o mercado vai romper, ele vai suipar e vai estopar todo mundo. E assim por diante. O alvo dessa venda já deu, Silvio. Já deu porque é 50% desse movimento aqui, ó. Tá? A gente não sabe agora se ele sobe ou se ele vai descer, tá? Eu fechei também aqui, essa operação bem 500%. 50%. Entendeu ali, Wander? Tu que gosta muito do fecha fora, fecha dentro, Aham. o sweep do 15 minutos, o sweep do 15 minutos é sempre o fecha fora, fecha dentro do 1 minuto. Então, muitas vezes, quando for procurar um ponto para operar o fecha fora, fecha dentro, busca esses pontos assim que não, por exemplo, ó, só para te dar um exemplo aqui. Tem um setupzinho bem legal, de fazer bem assertivo. Busca sempre o ponto que não foi sweepado. Ó, isso aqui não sweepou nada, tá? Esse cara aqui, isso aqui é um flip, mas isso aqui não sweepou nada. Então, tu marca esse ponto, né? E aí, deixa o mercado ir lá. Quando o mercado passar a região, fizer o fecha fora, fecha dentro. Nesse caso, ele fez sweep, mas não fez fecha fora, fecha dentro. Fez até um choke aí, deu entrada pelo movimento normal. Mas se tivesse feito um fecha fora, fecha dentro, aí ficava mais bonito. Tá? Deixa eu ver outro exemplo, se a gente acha um que vai dar certo. Aqui, vou marcar esse fundo aqui para ver. Ó, aqui, ó. Fechou fora, fechou dentro, né? Ele faz o reteste, mas antes ele te deu os 350 pontos. Vamos ver outro. Aqui. Isso aqui é legal até de acompanhar. Eu também estou ensinando outro setup. Aí, ó, fecha fora, fecha dentro, reteste. O stop acima do topo, né? E aí tu tem uma baita de uma operação. Vamos ver outro exemplo. Sempre o topo que não suipou nada. Sempre o topo que não suipou nada. Esse aqui, né? Esse aqui não suipou nada. Esse aqui tem um cara da mesma cor. Vou botar de azul aqui. Fecha fora, fecha dentro. Pega na massa.
É uma baita de uma operação alvo lá no order block lá. Já pensou? Aí vai marcando só os fundos que não se para nada e vai. Os fundos que swiparam alguma coisa, tipo, para dar aonde segurar o preço, não. Aí é fundo forte. Galera, alguém tem alguma pergunta aí ou não? Ninguém? Não, né? Tô manjando tudo, horrores. Ei, Márcio. Boa E tarde. aí? Boa tarde. Sou o Sami, entrei ontem. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Quando você fala do risco entry, é na hora do operacional lá, mercado rolando, você está marcando a pessoa arriscar entrar na região que você deixa marcado, né? Isso. Ah, Não, diz que entra pelos 5 minutos, né? e é pelo isso, que eu também não estava sabendo. Eu assisti 2 vídeos só até agora, né? Então, Isso. beleza. E fora essa situação, o operacional acontece, apesar de as regiões estarem marcadas no seu gráfico, o show seguido do boss, a confirmação, né? É isso aí mesmo. Isso. Ah, Em M1, opera tá, um M1. tá, vamos lá. Então, vamos fazer uma marcação aqui, só para tu entender como é que funciona a coisa. Pode ser de hoje, que aí hoje fica bem presente, no início do dia hoje, que aí hoje fica bem Beleza. presente, aconteceu hoje mesmo. Então, vamos lá. Vou pegar o replay aqui. Ó. Então, digamos que o dia não começou ainda. O que que a gente vai fazer? A gente vai identificar o que está acontecendo no gráfico. Então, aqui e o fundo. Fez o choke aqui, beleza? 15 minutos. Estava subindo e agora fez um choke. Fez um choke, tá? O que eu preciso? Eu preciso marcar as regiões no gráfico maior, tá? Como que eu vou fazer? Vou puxar a prêmio de desconto daqui e aqui, certo? Regiões de M15 aqui, certo? Tá? Nesse ponto Sim. e neste ponto. Vamos dizer, beleza? Tá marcada minhas regiões de oferta. Demanda, eu vou marcar simplesmente se eu tiver um choke aqui embaixo. Então, no 15 minutos, eu identifico um choke aqui embaixo. Esse choke aqui é referente à correção desta perna. Então, ela pode ou não ir só até 50%. Tá? Então, eu tenho aqui o choke e eu tenho aqui a minha zona de demanda. Pronto. Ó. M15 é isso, tá? O que vai acontecer lá em M1? Se o gráfico de M1 chegar nessas regiões, eu preciso de confirmação. Aqui, tá? O que é a confirmação? É o choke e um boss. Bom, e o minuto fez, o 15 fez o choke, eu vou marcar prêmio de desconto aqui, eu quero refinar a minha região agora. O que é refinar? É marcar os pontos de M1. O que eu tenho aqui de M1? Olha, eu já tenho esse fundo aqui, ó, que foi todo perdido ontem, tá? Então, eu só tenho regiões abaixo disso aqui. Não tem outra região. O que eu tenho lá? Só um pavio lá embaixo, ó. A única coisa que eu tenho de região para marcar de M1. Fora isso, não tem nada, tá? Mas qual é a minha expectativa? A minha expectativa, porque o 15 fez um choke aqui, a minha expectativa é chegar nessa região aqui, ó.
nessa região ou acima dela. Por quê? Porque possivelmente começou um pullback. E aí o gráfico faz o quê? Abre lá na região, ó, lá onde eu tinha marcado. Abriu nessa região e agora, ele abrindo nessa região, a minha expectativa é ele fazer isso, ir lá para cima. Como que eu vou fazer agora? Cada vez que o gráfico de M1 fizer uma quebra para cima, operando para cima. Por quê? Porque eu quero buscar esta região aqui. E eu não vou ficar esperando o gráfico chegar lá em cima para mim operar. No caso, quando ele vai quebrando para cima, você faz uma retração e entra no 50 ou no... Não, é só nas zonas de interesse que eu vou marcar. Então, ó, subiu, tá? Ó, Aham. vamos marcar as zonas de interesse. Qual é a minha zona de interesse? Ah, tá. Vou buscar a zona de interesse. Quando o gráfico chegar ali, eu vou comprar. Já pega na entrada dela ou você espera chegar aos 50%? Não, no meu ponto de interesse é esse aqui, tá? Meu ponto de interesse. Qual é meu alvo dessa operação aqui? Quem pegou ela, tá? Quem pegou ela, o alvo é o topo. Por quê? Eu não sei se ele vai romper acima do topo. Ele precisa romper, tá? Então, meu alvo é o order block do topo. Onde está o order block do topo? Aqui. Ah, tá. Valeria a pena para entrar nessa operação? Para mim, não. Mas, tá? Aí o mercado vai lá, dá alvo e dá uma venda, sendo que ele já deu uma compra aqui embaixo, tá? Aham. Lá. Então, agora, o que que a gente tem? A gente tem uma prêmio de desconto. A gente tem um fundo e um topo. Agora eu preciso esperar o mercado quebrar de novo. Só que o mercado agora quebra para baixo. Então, se ele quebrou para baixo, vou marcar o fundo. Pronto. Agora eu preciso disso. E o mercado simplesmente vai descendo. Então, ele não vai acima de 50%. Ah, mas e esse rangezinho aqui é um flip? É um flip. O mercado não chegou lá também. Simplesmente foi embora. Ah, aqui dava venda? Dava venda. Por que que dava venda? Até marquei a venda lá, marquei uma linha para a pessoa pegar a venda. Dava venda por quê? Porque o meu topo maior vem de lá para cá, tá? Então, deu a compra, não rompeu o topo. Se ele não rompeu o topo, o que que eu tenho certeza? Que ele vai testar o fundo, tá? Lembra sempre disso. Uma vez que o mercado não rompe o topo, ele vai testar o fundo, tá? O mercado vem, faz o flip, não dá entrada, deixa um ponto de liquidez, tá? Era a entrada perfeita, eu queria pegar ele aqui, não consegui. E aí o mercado só despencou. Então, dentro dessa operação, no caso, ele não deu... Quem não pegou lá em cima no pavio, ele não deu entrada, né? Não, Depois. quem não pegou lá em cima no pavio, lá na venda, Aham. quando eu marquei assim, eu disse, olha a linha, tem uma linha aqui, tá? Sim. Olhando para um gráfico maior, a gente vem de cima para baixo, tá? Então, a favor da tendência do momento. Então, aqui deu a venda para pegar aqui, tá? Nessa região. E nós tínhamos marcado, eu tinha marcado, se não me engano, essas zonas aqui. Tinha algumas zonas que eu tinha marcado, agora não me lembro. Acho que essa aqui estava marcada, esse pavio aqui. Foi onde ele deu essa primeira entrada aqui. E aí depois ele fez o choke e voltou na zona para testar, tá? Tinha zona de oferta aqui, tinha entrada da linha. Quem Mas não pegou aqui, não, ele não deu aquele entrada. primeiro pavio lá, o primeiro order block que pegou lá, ele deu 350 pontos, né? Tranquilo. Qual? Antes do pavio, o primeiro que pegou lá em cima. Primeiro que pegou. É aí, isso. Ah, Isso, sim, o primeiro, aqui isso. sim.
Sim, deu. Deu a pontuação. Estava a favor da tendência, né? O teste era o fundo, tá? Até porque o mercado subiu muito reto, então possivelmente ele vai descer reto. E aquela terceira, no caso, né, vamos supor, 1, 2, 3 entradas. A quarta entrada, que foi uma compra lá embaixo, ela foi no risco entre nos 5 minutos. É isso. Aí essa compra foi nos 5 minutos neste flip aqui. Aí isso aqui é chamado de risk entry. Por quê? Porque tu não tem uma confirmação do minuto. Quer ver? O mercado vai chegar lá, pronto, bateu, Você é doido. ó, ele bateu nos 50%, tá? Aqui, ó. A entrada de risco é nos 50%. Bateu ali, tem que entrar. O stop abaixo do fundo, tá? E a entrada. O que tu não tem aqui, por que é risk entry? Porque 1 minuto ele não vai fazer nada. Não desenha nada, né? Não, ele não desenha nada. Então, tu não tem uma confirmação. Só vai ter uma confirmação a partir daqui, mas como era um movimento institucional, ele já empurrou o mercado com tudo para cima. Então, aqui foi a entrada. Perfeito. Beleza, essa era a minha dúvida. O resto eu vou pegando, assistindo as aulas, né? E no presencial com vocês semana que vem. E aí, a princípio, é isso aí, galera. O que tem que fazer, que nem eu expliquei. Esse banner é uma viagem. Ué, bateu, pegou. O que tem que fazer, galera, é o seguinte, as regras, né? Primeira coisa, é marcar as zonas que nem a gente fez em 15 minutos. Ó, uma vez que as zonas estão marcadas, eu preciso ter um entendimento que o seguinte, que muita gente não tem, fica perguntando às vezes na sala, chega a dar uma angústia com isso. Ó, eu marquei tudo aqui. Não é difícil, não é difícil. Tá lá no papelzinho checklist. O primeiro, o boss. Identificou o boss. Aqui é o número 1. Segunda coisa, tá? Se tem choke ou se não tem nada, se é só um boss. Beleza. Boss, prêmio e desconto. Beleza. O mercado aqui, nesse caso, tinha feito um choke. Então, eu identifiquei o boss, identifiquei o choke. Sabendo disso, o que eu sei? E possivelmente vai começar uma correção de alguma coisa. Vou puxar prêmio e desconto, que é a segunda coisa. Isso aqui é o segundo ponto. Prêmio e desconto. O que isso aqui vai fazer comigo? Isso aqui vai me ajudar a me localizar no gráfico. Aonde que eu estou? Eu estou numa zona de desconto. Ah, mas tá, beleza, estou numa zona de desconto. O gráfico, se ele quebrar para baixo fazendo um novo boss, isso aqui tudo é passado. A partir do momento que o gráfico fizer isso aqui, me der um novo boss, isso aqui tudo vira passado. Eu vou me atentar ao novo range. Tá? Marco as zonas de interesse. E é isso. Não tem outra coisa. Ah, mas eu não opero M15, eu opero M1. Ok. Se o gráfico chegar numa dessas zonas de premium, o que eu vou fazer? Eu vou vender quando ele bater lá? Não, eu não opero o M15, eu opero o M1. O M1 me dá uma confirmação, uma coisa chamada confirmação. Então, se o gráfico está chegando lá, eu não vou vender a partir do momento que ele vai entrar. Eu vou esperar ele tocar na região. A partir do momento que ele tocou na região de M15, eu vou esperar um choke, um boss, para poder pegar uma operação. Se ele não fizer isso, eu não vou entrar na operação. Ah, tem outras formas de fazer essa operação? Outra forma de operar? Tem. Tem gente que vem aqui e olha o Márcio operar, a forma que eu opero, e depois vai lá olhar a sala do Gabriel. Aí a sala do Gabriel ele só opera com risk entry, com zonas de demanda e de supply.
Aí vem aqui e mistura todas as bolas. Eu vou mostrar em M5 como é que vai fazer as coisas. Porque a gente não opera igual. Eu faço as mesmas entradas que ele faz, da forma que eles fazem, faço. Mas não é sempre, eu opero mais M1. 5 minutos. Precisa de outro time frame? Não, não precisa. O que eu preciso é identificar as zonas. Dia de hoje, eu preciso só identificar aonde estão as minhas zonas. Aí eu vou olhar aqui. Isso aqui é um order block? É. Ele mitigou alguma coisa? É. Ele tem um choke aqui? Tem. Ele é importante? É. Pronto. É uma zona aonde quem opera com bastante contrato ou um contrato, tanto faz, quando ele bater em 50% vai vender. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho um order block aqui de demanda? Tem. Tenho liquidez? Tem. Vou marcar a liquidez. E aí vou marcar o meu order block. Esse cara, para mim, ele é importante? É importante. Pronto. Quando o gráfico bater aqui em 50%, o que eu vou fazer? Vou comprar. Ah, tem outras zonas lá para cima? Tem. Aí, vou marcar as outras zonas. Aqui é um flip. E lá eu tenho o extremo, que é uma indução. Eu não gosto dessa região. Mas eu não marcaria. Mas se quiser marcar, aí tu marca isso aqui. Aí tu marca isso aqui. Então, quer dizer o quê? Vamos lá. Quando o gráfico bater aqui, vai vender. Quando o gráfico bater aqui, vai vender. Quando o gráfico bater aqui, vai vender. Quando o gráfico bater aqui, vai comprar. Simples assim. Mercado abriu no 50%. Mercado bateu no 50%. Essa região aqui, a partir de mitigou 50%, ela é inválida. Então, agora, o que eu vou procurar? Uma região importante de order block aqui para baixo. Pronto. Achei uma região importante. Por quê? Liquidez. Aqui eu tenho alguma coisa importante? Não é liquidez. A única coisa que eu tenho aqui é uma basezinha aqui ou um imbalance aqui nessa região, que possivelmente não vai segurar preço. Por quê? São movimentos muito longos, isso aqui tudo é fluxo de mercado, né? Então, agora, o que vai acontecer? O mercado vai vir, quando chegar nessa região, tu vai comprar. E aí tu vai buscar o quê? Uma outra região. Quando o mercado bater lá naquela região, tu vai vender. E aí, assim, tu fica no ping-pong. E é assim. Mas se vai operar M5 dessa forma, opera só dessa forma. Não fica mudando. A não ser que tu queira, eu quero só uma confirmação. Quero confirmar se o mercado vai mesmo bater na região. Aí tu vai para o M1 e aguarda uma confirmação. O que vocês acharam? É bom dessa forma? Pô, eu achei muito legal. É legal, né? Eles querem operar assim, a gente opera também. Ah, por mim, eu gosto do M1 porque é mais faca na caveira, né?
O M1 é tiro, porrada e bomba. Não, galera, isso aqui funciona muito bem, tá? Funciona muito bem, mas é aquela coisa. Funciona em qualquer gráfico. Confirmando em M1, eu não sei se precisa confirmar. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês assim, ó. Quanto mais informação vocês tiver, pior é, tá? Mais informação, pior é. Então, quanto menos coisa vocês tiver para atrapalhar, mais fácil vocês vão entrar nas operações. É a mesma forma de operar, a gente opera, só que a gente está operando em M1, mas é a mesma forma. Quebrou uma estrutura, vai procurar as zonas, tá? Quer ver? Ó, isso aqui é um gráfico do euro, vou botar numa hora. É a mesma coisa, mesma coisa. Ó, minha quebra está aqui. Tá? Minha quebra está aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, tá? E vou buscar zonas abaixo de 50% de demanda, tá? Vou pegar um movimento que já aconteceu, senão vocês não vão entender. Aqui. Aqui, esse movimento. Então, ó, eu tenho a quebra aqui nesse ponto. Quebrou. Prêmio e desconto. Tá? Abaixo de 50%, o que que a gente vai procurar? A gente vai procurar uma região importante. A região importante que eu tenho aqui é esse imbalance aqui, que é uma travessa, tá? Ó, é imbalance aqui e aqui, tá? Então, é uma travessa. O que que a gente faz? A gente vai lá nesse pavio aqui, ó, que não foi mitigado, e marca ele. Ó. O que que vai acontecer? Quando o mercado bater em 50%, tu simplesmente vai comprar. Não tem outra coisa a fazer. Aqui, o mercado fez um choke, tá? Ó, topo mais alto, esse é o topo mais alto, então eu tenho que considerar o topo anterior a ele. Marquei aqui, marquei o choke. Vou marcar prêmio desconto, tá? Vou procurar um ponto acima de 50%. O que que eu tenho acima de 50%? Eu tenho esse order block aqui. Tá? Nesse caso, ele não voltou na região. O que que ele possivelmente agora vai fazer? Possivelmente esse movimento vai vir exatamente 50% aqui, ó, tá? Quebrou a estrutura. O que que a gente vai fazer? Ó, order block lá no topo, tá? Aqui, a gente tem a quebra da estrutura, 50% do movimento. Tem esse order block aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui é uma operação contra a tendência, que a gente tem um risco maior de ser estopado, porque o gráfico vem subindo, tá? Mas quando ele chega em 50%, ele trava. Tá? Segurou e rompeu. Esse caso aqui seria estopado. Por isso, sempre as melhores regiões a favor da tendência. Identifica a última quebra, estou subindo, quebrando estrutura, marca prêmio desconto. Nesse caso, não subiu, não desceu. Quebrou um próximo nível de preço, marca prêmio desconto. Abaixo de 50% vai buscar uma zona interessante. A gente teria aqui, neste caso, ó, o back escondido. Em 50%, quando ele bater, vai comprar.
A mesma coisa vai fazer no próximo movimento. Isso aqui, mas é sempre isso, sempre isso, sempre isso, até se perder um fundo. Por quê? O gráfico só vai mudar quando perder um fundo. Ele não perdeu o fundo, ele segue. Subiu, não corrigiu, quebrou a próxima estrutura. Isso tudo depois vai ser fluxo. Não corrigiu. Segue para uma próxima estrutura. E só para beliscar os 50%. Tá? E é isso, galera. Sempre isso. Querem ver outro gráfico? Vou mostrar a mesma coisa. 4 horas eu encerro. Se tiver pergunta, pergunta agora. Ó, aqui, galera, tá? Olhem para esse movimento, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, não corrigiu 50%. O que que é isso aqui? É uma perna só. Então, eu tenho que considerar isso aqui, ó. Tá? É simples. Fácil. Boss. Agora, quer dizer o quê? Se o mercado ganhar essa máxima, ele vai virar. Eu tenho 50%. Ele fez uma correção até 50%. Eu tenho meu choke. Eu tenho minha prêmio de desconto. Como é que eu sei que o gráfico não vai seguir o movimento? Não sei. Eu simplesmente estudo o rompimento. Tá? Prêmio de desconto abaixo de 50%. O que eu vou procurar? Eu tenho um imbalance aqui. Eu tenho uma mitigação do imbalance. Então, a mitigação do imbalance, para mim, ela é forte. Eu tenho um candle preto, eu tenho um imbalance e eu tenho uma mitigação. Essa região, para mim, me interessa. O que eu posso fazer aqui? Posso marcar só o pavio? Posso. Posso marcar o corpo preto? Posso. Aí vai lá e marca o corpo. Quando o gráfico bater em 50%, o que nós vamos fazer? Comprar. O topo é meu alvo. Rompeu o topo, o que nós vamos fazer? Aí eu olho para esse movimento. Batendo o olho aqui, ó. Eu não tenho correção de 50%. Então, eu sei que isso aqui é o quê? Uma perna só. Aí eu vou olhar para as minhas regiões que eu tenho para marcar. O que eu tenho para marcar? Esse order block está bonito, suipou esse fundo e deu origem ao rompimento. Vou marcar ele. O gráfico vai lá nos 50%. Ele vai bater na linha? Não, nem sempre. Mas chegou na região. O que a gente vai fazer? Comprar. Sempre assim. Aí, venda. Agora o gráfico está quebrando para cima. Eu só vou vender nestes pontos aqui, ó. Tipo, aqui quebrou uma estrutura. Interna. Externa é o que está fora, né? Que vem por fora. O que corre por dentro é interno. Acima de 50%, o que eu vou fazer? Vou marcar uma região. Eu tenho um flip nessa região. Vendeu? Minha venda vai até o fundo. Porque eu não sei se ele não vai bater aqui e vai subir. Tá? Como que eu vou saber que eu posso criar uma expectativa que ele pode passar? Eu vou olhar para a liquidez. Eu tenho pontos próximos. Liquidez.
Então, pode sim o mercado chegar aqui e consumir essa liquidez para buscar as regiões de baixo. Quebrou lá em cima o meu fundo e o meu topo. Abaixo de 50%, eu vou procurar uma região. Que região que eu posso marcar aqui? Posso marcar esse cara aqui? Bateu em 50%. Compra. Vamos ver no nosso dólar se funciona. A mesma coisa. Prêmio de desconto. Quebrou a estrutura. Vou procurar uma zona interessante. Venda. Quebrou a estrutura. Vou procurar uma zona interessante. Uma zona que não foi mitigada. Esse pavio aqui é uma zona de indução. Ó, tá vendo? Aí a gente tem que tomar cuidado. Identifiquei zona de indução, eu tenho que tomar cuidado. Tá? Foi lá em cima, violou o topo, não rompeu o topo. Se não rompeu o topo, vai testar o fundo. Aí eu vou esperar o quê? O choke. Esperar o gráfico fazer um chokezinho. Fez o chokezinho. Ó. Foi lá. Vou marcar a minha zona de oferta. Quando o gráfico bater, eu vendo. Simples assim, galera. Tá? Funciona em 5 minutos? O dólar? Também. É melhor que o índice, às vezes. Então, Galera, obrigado, vou saindo aqui. Valeu, aulão aí, tá? Só que eu tenho um compromisso agora às 4. Um abraço. um abraço. Então, galera, a última quebra de estrutura no dólar foi aqui, nesse ponto. Quebrou a estrutura, marca a zona e busca a prêmio desconto, tá? A mesma coisa, quebrou aqui, faz sempre a mesma coisa, tá? Quer marcar zonas de ponto de interesse? É só marcar, não tem problema. Aqui, esse choke. Agora, expectativa dele bater em alguma coisa e voltar a subir. Eu tenho esse order block aqui para pegar, porque aqui tem um imbalance. Aí pode pegar tudo isso aqui? Pode pegar aqui. Quando o gráfico bater em 50%, vou comprar. Feito, galerinha. Quase 4 horas. Não temos mais nada para falar. Acho que era isso, né, Márcio? Pessoal que quiser, aí eu vou disponibilizar essa aula aí. Daí vão rever lá tudo novamente. Bota Até no YouTube. Acho que vai para o YouTube. Tem como nós botar no YouTube isso aí? Tem, né? Tem sim. Vou botar no meu YouTube lá também. Show de bola. Beleza. Então, galera, é isso. Ô, Márcio, Eu qual que é o seu canal do YouTube? Ou é o do Café com Trading? Eu vou botar no grupo ali do Telegram. Ah, beleza. o meu é meu pessoal que eu estou criando agora. Aí eu vou Deixa lá, pessoal. começar a botar umas aulas lá, uns negócios. Feito, galera. Bom fim de semana a todos. Boa sexta-feira. De repente, semana que vem, a gente faz uma experiência aí pelos 5 minutos. É bem legal operar também dessa forma. Não é ruim. Né? A gente pode fazer, aí quem quiser pegar confirmação, baixa por 1 minuto. Vamos ver aí. Vamos se remodelando no mercado, vamos ver.
Show de bola. O stop é tudo igual, cara. Stop é de 150 pontos. Não passa disso. Tem stop, às vezes, uns 5 minutos que dá até menos. Por exemplo, esse stop de hoje aqui, dessa venda aqui, ó. A entrada do 5 ela é mais adiantada que a do 1 minuto, tá? Só para deixar claro para vocês. Ela é mais adiantada que a do 1 minuto. Por quê? Porque 1 minuto a gente espera uma confirmação e um retorno. Os 5 minutos, não. Os 5 minutos a gente pega ela na teia da mosca lá. Ó, stop aqui, ó. Um tique acima do topo. 110 pontos, tá? Esse foi o stop. Aqui embaixo também deu um stop curtíssimo, tá? É que aqui tá diferente o gráfico. Esse aqui é Win M. Que mudou o ativo, daí ele fica diferente. Deixa eu só marcar aqui só para mostrar o stop e já acaba a aula aí, galera. Tomando a tarde de vocês aí, sexta-feira, já era para nós estar bebendo. Eu comecei ontem à noite já. Pois é. Ó, o stop aqui deu... Esse aqui deu mais grandinho. Deu 180 pontos. Mas é um gráfico de 5 minutos, né, galera? Não tem, né? Mas também querendo deixar os 150 pontos, tá aí, ó. Ó, certinho. Aqui também deu 150 pontos. Só que, né, galera, aqui deu menos, né? Ó, deu 111 pontos. É a operação de 4 para 1, 5 para 1. Aqui deu 5 para 1. Aqui deu... Quem pegou essa operação levou barra, deu 8 para 1. Risco-retorno é absurdo, né? Então, e time frame maior, ele é mais... As confirmações são mais assertivas, tá? Feito, galerinha. Bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Valeu. Valeu, Márcio. Valeu, pessoal. Até segunda-feira aí. Bom final de semana para todo mundo. Falou.